Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a pastora Josefa e hoje trago mais uma poderosa palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo de 26 a 32, e tem como tema Filipe e o eunuco etíope. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, e viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Glória a Deus. Como podemos ver aqui, um anjo do Senhor falou para Filipe para que ele fosse no caminho de Jerusalém a Gaza, que estava deserto. Então assim Filipe foi por este caminho. E lá ele viu um oficial de alta patente de Candace, da rainha dos etíopes, e era um eunuco, o qual estava no seu carro voltando de Jerusalém. Ele tinha ido para a adoração e já estava voltando e estava lendo o profeta Isaías. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos fala no livro de Mateus 19, 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, aqui o Senhor Jesus está falando sobre os eunucos. Eles eram castrados. Muitos eram castrados porque eles trabalhavam diretamente com a rainha, no harém. No caso desse eunuco aqui, ele trabalhava junto com a rainha. E aqui podemos ver que o Senhor Jesus cita 3 tipos de eunuco. Uns que já foram de nascença, outros que foram castrados porque devido às suas funções, e outros que é por causa do reino dos céus. Assim se fazem e aceitam viver assim. E como eu falei, que aquele eunuco estava naquele carro lendo o profeta Isaías, o Espírito do Senhor falou para Filipe, para ele se aproximar daquele carro. Assim Filipe fez, que foi correndo e se aproximou daquele carro. E começou a observar o que ele estava lendo, sendo que ele estava lendo o profeta Isaías, só que ele não estava entendendo nada. Então o Filipe perguntou a ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo, e ele falou que não, que tinha que ter alguém para explicar, não tinha ninguém para explicar o que ele estava lendo. Vamos ver agora aonde aquele eunuco estava lendo, e se encontra no livro de Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui o profeta Isaías está se referindo ao Messias, Jesus, que futuramente viria como ovelha para cumprir a sua missão. Ele veio humilde, veio manso, não abriu a boca, apenas cumpriu a sua missão. Foi levado para ser crucificado pelos nossos pecados. E aqui, como ovelhas perante seus tosqueadores, é quando as ovelhas são levadas para cortarem a lã delas. E assim mesmo foi o Senhor Jesus. Ele foi levado em nosso lugar para aquela cruz, para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. E ele não fez nada, não reclamou, não murmurou, simplesmente ele foi para cumprir a sua missão, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o eunuco, ao ler esta passagem, ele não sabia se o profeta Isaías estava falando de si mesmo ou de uma outra pessoa. E ele perguntou a Filipe de quem ele estava falando. Aí Filipe falou que era de Jesus. Então Filipe começou a anunciar para ele sobre Jesus.
Depois da explicação de Filipe, aquele eunuco, ele passou a acreditar no Senhor Jesus, foi gerada a fé no coração dele. E eles estavam seguindo adiante e logo ali tinha água, tinha um rio. Aí o eunuco perguntou a Filipe se ele podia ser batizado, porque ele tinha uma água. Aí Filipe falou que se ele crê no Senhor Jesus de todo o coração dele, não tinha impedimento para ele ser batizado. Então assim Filipe fez, Filipe batizou aquele eunuco. Ambos desceram às águas e assim aquele eunuco foi batizado por Filipe. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco ficou feliz, jubiloso, seguiu o seu caminho. E Filipe foi levado para Azoto e passando anunciava o evangelho a todas as cidades, até Cesareia. Assim como foi com Filipe, o Senhor sempre tem um propósito na nossa vida. Ele sempre nos coloca em algum lugar para que nós possamos levar a palavra dele, abençoar o nosso próximo. E assim foi com Filipe aqui. Ele abençoou aquele eunuco, porque o eunuco tinha dúvidas. O eunuco ia sair daquela cidade ali com dúvidas. Ele não ia saber quem era Jesus, quem era aquela ovelha, quem era o profeta, sobre quem que aquele profeta estava falando, se era dele mesmo, se era de outra pessoa. Então, glória a Deus, Filipe esclareceu, tirou todas aquelas dúvidas dele. E que assim também seja na minha e na sua vida, que nós possamos sempre falar sobre a palavra de Deus e esclarecer as dúvidas, que nós venhamos a ser como Filipe na vida dos outros. Agora também eu quero fazer um convite a você que quer aceitar Jesus pela primeira vez, que talvez não o conheça, ou talvez também você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele. Peça perdão pelos seus pecados e ore juntamente comigo neste momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de amor e bondade, Tu és soberano, meu Senhor da glória. Aqui neste momento, neste canal, se encontra, meu Senhor, essa pessoa que está te aceitando pela primeira vez ou talvez se reconciliando contigo. Senhor, escreve o nome delas no livro da vida, que elas venham, meu Senhor, a se arrepender dos seus pecados e que a partir de agora tudo venha a ser diferente, meu Senhor. Que elas venham entender a Tua palavra, te conhecer melhor, meu Senhor Jesus, e saber o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é piedoso, o quanto o Senhor nos ama. Ó Paizinho, eu entrego elas em Tuas mãos, venho te pedir também que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. E a Tua palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Seja com essa pessoa, abraça ela neste momento, meu Senhor. Vai tirando toda a cegueira espiritual, toda a incredulidade, tudo aquilo que não provém de Ti. É essa oração que eu te faço e tudo é por fé, em nome de Jesus. Amém. Agora também quero agradecer a você que ficou neste vídeo até agora, muito obrigada. Venho pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, vá lá nos comentários, deixe seu comentário lá, o seu glória a Deus, o seu amém, e também o seu nome, caso você queira oração, ou de alguém que você deseja oração. Pode colocar lá nos comentários, eu pela madrugada estarei orando. Agora também eu quero orar pela sua vida. Ore juntamente comigo. Oremos. Senhor, Deus de amor e bondade, Tu és soberano, meu Senhor da glória. Aqui neste canal se encontra, meu Senhor, estas pessoas que estão juntamente em oração comigo, qual eu estou intercedendo pela vida delas. Senhor, Deus de amor e bondade, toma cada uma delas em Tuas mãos, visita elas neste momento, meu Senhor da glória. Oh, meu Deus, não permita que elas venham ficar com dúvidas sobre a Tua palavra. Vai, meu Senhor, neste momento, abrindo o entendimento, tirando toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Senhor da glória. Seja com essa pessoa, abençoa a vida dela, toma o lar dela em Tuas mãos, a família, o casamento, os filhos, o trabalho, a saúde, meu Senhor. Oh, Paizinho, visita ela agora neste momento, vai jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Seja com ela, meu Deus, abençoa a vida dela. É esta oração que eu te faço por fé, já te pedindo perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter ficado até aqui neste momento. Que o Senhor te abençoe grandemente, tanto a você como a sua família e todos os seus. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal, Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.